pregado durante alguns domingos à noite, basicamente o mesmo capítulo, não sei se vocês estão observando. Lucas, capítulo 9. Na outra semana falávamos sobre tudo ou nada para Betsaida, né? O que aconteceu lá em Betsaida. Ainda uns dias antes, falamos um pouco mais sobre... eu abri o texto errado aqui, eu abri Romanos. Falamos então sobre o envio, né, que o Senhor enviou os 12 apóstolos. Também um pouco depois falei sobre Herodes, sobre aquele encontro, né, que Herodes tanto queria encontrar Jesus, ficou curioso, e aí ele acabou fazendo uma amizade com Pilatos, justamente ao eles fazerem o mal ao Senhor Jesus. O capítulo 9 de Lucas tem uma riqueza que o Senhor tem trazido ao meu coração nesses dias, e eu creio que é para abençoar a nossa igreja. Então hoje, mais uma vez, nós vamos pegar de onde paramos na semana passada. Vamos pegar em Lucas, estou usando a NVT, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do verso 12. Na outra semana pregava o seguinte, foi até o versículo 11. As multidões descobriram onde estava Jesus e o seguiram. Ele as recebeu e ensinou-lhes a respeito do reino de Deus e curou os que estavam enfermos. Lembram desse texto? Agora nós vamos seguir a partir do versículo 12. No final da tarde, os 12 se aproximaram de Jesus discretamente, com um jeitinho, e lhe disseram: mande as multidões aos povoados e campos vizinhos, para que encontrem comida e abrigo para passar a noite, pois estamos num lugar isolado. Até brinquei com isso na semana passada, dizendo: olha, tem que mandar esse povo embora, porque nessa época não tinha iFood, nessa época não tinha McDonald's, não tinha Burger King, não tinha Subway, não tinha nem a padaria da esquina. Então as pessoas precisavam ir para os povoados para poder se defender da fome e também para pousar ali à noite. Porque o lugar onde eles estavam era um lugar isolado. Jesus, porém, disse: providenciem vocês mesmos alimento para eles. Eu não sei se você já fez esse exercício de se imaginar no lugar do discípulo numa hora dessa. Mas eu acho que se eu não caísse para trás, ia faltar pouco para cair para trás. Nós, os 12, alimentar essa multidão, tinha 5.000. Imagina. Temos apenas 5 pães e 2 peixes, responderam. Ou o Senhor espera que compremos comida para todo esse povo? Havia ali cerca de 5.000 homens. Jesus respondeu: diga a eles que se sentem em grupos de 50. Eu já consigo imaginar o Judas coçando a cabeça e dizendo: vai adiantar de quê? Botar 5.000 em grupos de 50. Mas eles obedeceram. Os discípulos seguiram sua instrução e todos se sentaram. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu-os em pedaços e os entregou aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Todos comeram à vontade, e os discípulos encheram ainda 12 cestos, 1 cesto por discípulo, com as sobras. Fala conosco, Senhor. Ó Deus, precisamos de Ti nessa noite. Nos alimenta. Abre os nossos ouvidos para ouvir, os nossos olhos para ver, que os nossos corações estejam determinados a crer contra tudo que a nossa vista possa não enxergar. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Esse texto da primeira multiplicação dos peixes, ele é um texto que sempre me deixa um pouco apreensivo. Quando eu penso, se fosse eu ali, junto com os 12, eu fico imaginando aquela cena, o cair da tarde chegando, o sol faltando pouco tempo para ele se pôr, talvez 1 hora faltando, 2 horas. E de repente os discípulos identificam uma realidade. O dia já vai terminando. Há uma realidade acontecendo, o dia está terminando. E há uma necessidade evidente também. O dia está terminando e temos 5.000 pessoas aqui. Essas pessoas daqui a pouco estarão no escuro. O Senhor Jesus está fazendo muito bem a elas. Está pregando, está curando, está ensinando. Mas, ô Pedro, o dia já vai se findando, né? Já está na hora de cantar o hino. Finda-se este dia que meu pai me deu. O que você acha, João? Tá certo, é isso mesmo. Tiago, você não acha que a gente devia falar com o mestre? Devia. Então vamos levar a ele essa realidade. E eles levam ao Senhor Jesus. Eu olho para a nossa estrutura, porque nós somos igreja hoje, e somos os discípulos de hoje. Nós somos uma igreja batista, e uma igreja batista é uma igreja organizada, ordeira, é ou não é, meus irmãos? Nós temos ordem, as coisas devem acontecer de uma forma, tanto quanto possível, organizada. Nós temos estrutura denominacional, nós temos uma estrutura interna, nós temos os nossos oficiais, os pastores e os diáconos, nós temos os professores de escola bíblica, nós temos os ministérios da igreja, e todos devem trabalhar de acordo com aquilo que é o seu propósito e o propósito maior da igreja. E nós fazemos uma coisa chamada planejamento. Planejar nunca fez mal a ninguém. Planejar é uma boa coisa, nós devemos planejar. O Senhor Jesus mesmo nos ensina que planejamento é necessário. Quando Ele mesmo vai dizer, olha, ninguém se mete a construir uma torre se antes não fizer o cálculo se vai conseguir terminar, porque senão vai ficar aquele negócio lá pela metade e fica aquele esqueleto lá e não resolve nada. Portanto, nós fazemos bem. O que os irmãos pensam? Fazemos bem ou fazemos mal ao planejar as coisas? Fazemos bem. Fazemos muito bem. Devemos planejar. Devemos, por exemplo, vamos ter a nossa tarde alegre no dia 19, que a tia Janete trouxe essa ideia. Ela crê que veio do coração de Deus e nós estamos planejando, organizando, levantando recursos, fundos, pessoal para trabalhar. E se tudo der certo, com a graça de Deus, no dia 19 de outubro, a nossa tarde alegre vai ser uma bênção. Planejar não faz mal. E os discípulos estavam exatamente exercendo a correta, a perfeita, a melhor administração possível. Era a melhor administração possível. Não temos recursos para pagar alimento para todo mundo, não temos nem de onde tirar, mesmo se tivéssemos os recursos, não teríamos como comprar alimento para todo mundo. Então, concluímos aqui, na nossa administração, que não há outro jeito senão pedir à multidão que se disperse e que vá se resolver em outro lugar. Mas ao invés de tomar a simples decisão administrativa de debandar a multidão, eles fazem uma coisa de maravilhoso, de muito certo.
Eles vão a quem manda. Eles vão a Jesus. Ou seja, tudo é colocado aos pés do Senhor. É Ele que manda, é Ele que determina. E eles levam o problema ao Senhor. Bom, Ele é que manda aqui, Ele é o Senhor, vamos a Ele. Eles apresentam o problema. Quantas vezes, meus irmãos? Quantas vezes nós fazemos isso? Nós planejamos e nós colocamos diante de Deus o nosso planejamento. Nós colocamos diante de Deus aquilo que nós entendemos na nossa visão que é o melhor, que é a melhor situação. Não apenas aqui no trabalho eclesiástico, mas em todas as coisas. Às vezes, a gente coloca diante de Deus, por exemplo, já brinquei com vocês aqui algumas vezes falando uma verdade, né? Quando eu era adolescente ou jovem, olhava para a irmãzinha e dizia: ah, Senhor, deixa eu namorar aquela irmãzinha. Na semana seguinte, às vezes, já não queria aquela, deixa eu namorar aquela outra ali. Isso é planejamento? Não, isso é molecagem. Mas Deus tinha o correto planejamento para que eu um dia viesse me casar com a dona Letícia. Então a gente coloca os nossos pedidos, e eu estou ensinando isso hoje para a Helena. Essa semana todinha eu passei ensinando a Helena sobre oração. E aqui a gente vai passar por um outro ponto. Por um ponto que eu ensinei a ela, foi na quinta-feira. Quando os discípulos apresentam ao Senhor Jesus o problema, eles podiam esperar tudo, menos a resposta que Jesus deu. Vocês é que vão alimentar essa multidão. Ou seja, nós temos como igreja, e também na nossa vida normal, corriqueira, trivial, na nossa vida pessoal, nós podemos esperar uma intervenção do Senhor de uma forma que a gente não espera. A gente não espera. Vocês querem ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo aos irmãos. Já contei isso aqui uma vez. Um dia, meus pais estavam viajando, eu estava sozinho em casa, morava lá no Rio. E ali perto de onde eu morava, havia um condomínio que estava sendo construído. E eu fui lá visitar aquele condomínio, era um domingo depois da igreja. Falei, quer saber, eu vou lá visitar esse condomínio aqui. Vi, conversei com o corretor, gostei. Falei, rapaz, eu sou bem capaz de dar um sinal aqui, dar uma entrada e entrar num planejamento, né, de um parcelamento, de um financiamento, para conseguir comprar um apartamento. E aí era domingo. O rapaz me levou em 2 apartamentos, de um bloco 5, que estava em construção. No bloco 5 ele me leva no apartamento 207 e no 208. Eu falei, bom, gostei. Porque no segundo andar, eu só tinha que subir um lance de escada. Do terceiro para cima eu tinha que subir mais lances, lá não tinha elevador. Falei, legal, 207 e 208. E aí o corretor falou assim para mim, os 2 estão livres hoje. Tá bom, eu vou ligar para os meus pais. Liguei para o meu pai, e meu pai fala assim para mim, não vai fechar nada, não fecha negócio nenhum, porque a gente vai voltar amanhã, eu e sua mãe queremos ver esse negócio, até, né, zelando por mim. Eu falei, tudo bem. Então pode deixar. Não, você não quer dar o sinal? Eu falei, não, deixa meu pai viver. Aí, segunda-feira eu fui trabalhar, meus pais foram lá no apartamento, viram, gostaram, falaram para mim, olha, nós vimos, nós gostamos. Mas enquanto isso, o que é que eu estava fazendo? Estava orando. Falei, Senhor, eu vi, gostei, tenho certeza que meus pais vão gostar. Porém, eu estou entendendo, eu vou entender que isso veio do Senhor, se o Senhor abrir para mim o apartamento 207 ou o 208. Se não for nenhum nem outro, eu vou entender que não é do Senhor.
Essa foi a minha oração, entreguei na mão de Deus. Dia seguinte eu ligo para o corretor, depois que meu pai falou comigo, na própria segunda eu ligo para ele. Falei com ele, aí ele disse, rapaz, teve um homem aqui hoje pela manhã e deu sinal no 207. E o 208? O 208 também já está com sinal. Mas eu vou te oferecer o 308, que ainda está livre. O que foi que eu falei com o Senhor? 207 ou 208? 308 estava no meu planejamento? Obrigado, meu irmão, mas eu vou passar. Muito te agradeço. Um abraço. Esqueci do assunto, deixei para lá, entendi que não era plano de Deus para mim. Mas Deus queria, era plano de Deus sim, Ele queria me mostrar uma outra coisa, que eu não sabia e não teria como saber. Deixei passar, passaram-se dias, talvez uma semana, talvez 10 dias. Para minha surpresa, quem me liga? O corretor. Falei, o homem está me ligando de novo. Pois não. Olha, o rapaz do 207 desistiu do negócio. Desistiu? Desistiu. Vou fazer o depósito para você e já vou deixar, então, apalavrado. Eu vou entrar nesse negócio, vou te dar o sinal. Paguei o sinal no apartamento 207. E assim foi. Fui pagando as prestações, entrei, pagando as prestações. O tempo foi passando, né? Eu era solteiro, quando ficou pronto o apartamento, ajeitei, fui morar lá, sozinho. Estou morando lá, comecei a conhecer as pessoas. Eu morava no 207. No 208 não tinha ninguém. Mas lembra que me ofereceram o 308? No 308, quem morava era um rapaz que se chamava Alexandre. E o Alexandre, ele era subsíndico ali daquele condomínio. Ele era o síndico do meu bloco. E o Alexandre do 308 teve um problema. Porque o gás encanado, quando eles passaram o encanamento de gás no apartamento, o do Alexandre ficou entupido. E eles acharam o entupimento. O entupimento do apartamento 308, do gás do 308, estava no piso. O piso da cozinha do 308 correspondia ao teto da cozinha do 208. Entendeu? O 308 em cima, o 208 embaixo. Quebraram simplesmente a laje com o rapaz morando no 308. Eu fui lá dentro e eu vi, dali se via a cozinha do apartamento de baixo. Mas Deus não me deu o 308. Eu não insisti no 308. E Deus não me deu o 208. Ele me deu o 207. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para nós. Se a gente buscar, se a gente entregar na mão dele, ele faz o melhor. Aqui ele fez exatamente isso. O plano de vocês é lógico, mas eu tenho um plano melhor. Vamos alimentar esse povo. Eu imagino todo mundo coçando a cabeça, dizendo, meu Deus, como é que vai ser isso? Faz o seguinte, junta todo mundo em grupos de 50. Meus irmãos, eles não discutiram. Você não vê no texto ninguém batendo boca com o Senhor Jesus, dizendo, Senhor, mas não é assim, não dá. O que adianta dividir em 50? Dividiram. Por favor, juntem aqui 50 pessoas. Ali, mais 50, mais 50, mais 50, mais 50, mais 50. Se fossem só 5.000 pessoas, que não eram, seriam 100 grupos de 50 pessoas. Mas esse grupo aqui, quando a Bíblia diz 5.000 pessoas, era 5.000 homens. E também havia mulheres e também havia crianças. Ou seja, no barato aqui tinha lá umas 7, 8 mil pessoas, era muita gente. E eles dividiram o grupo.
eles fizeram a parte dele, eles foram cumprir a ordem do Senhor. E isso me traz a lição que eu ensinei para a Helena na quinta-feira, que eu falei para vocês. Falei para ela, filha, aliás, foi ontem à noite. Falei com ela, filha, você está na escola, você está aprendendo, você está escrevendo, você está lendo. E na escola o homem ensina A, B, C, D. Mas as letras de Deus são diferentes. Com Deus é obedecer. O Senhor nos ensina a obedecer. A obediência, muitas vezes, é a chave da vitória. É a chave daquilo que o Senhor tem para nós. Deus falou de maneira muito clara, o Senhor falou de maneira muito clara, façam isso, dividam em grupos de 50. Eles foram lá e dividiram. Uma outra ocasião, quando o Senhor ressuscita Lázaro, ele chega diante do túmulo de Lázaro e diz, tirem a pedra. Uma das irmãs de Lázaro ainda contemporiza, Senhor, são 4 dias, já cheira mal. Mas ele diz a ela, muito amorosamente, que ela, se ela cresce, ela veria a glória de Deus. Meus irmãos, a pergunta que eu me faço a mim mesmo e faço a vocês, e vocês deveriam cada um fazer a si mesmo, a pergunta é a seguinte: você cumpriria essa ordem de juntar as pessoas de 50 em 50 sem discutir? Você abriria o túmulo de Lázaro atendendo o comando de Jesus? Essa é uma pergunta crucial, porque essa pergunta denota, sou obediente ao Senhor, entendo que Ele é o Senhor, sei que Ele tem o melhor e que Ele tem a provisão e Ele dá a solução, ou, se eu não entender, se eu não estiver no comando, se não for do jeito que eu acho que eu entendo, não funciona. A resposta é simples. Se você não entender e não obedecer, quem está no comando, inclusive da resposta, é você. E sem ele nós não podemos fazer nada. Mas quando ele manda, e nós obedecemos, aí, meus irmãos, o nosso papel está feito, o nosso papel é a obediência. E o papel de Deus é fazer o que Ele prometeu. E Ele vai cumprir as suas promessas. Não há nessa palavra de Deus aqui revelada, não há um J ou um tio que deixou de se cumprir. Todas as palavras, toda a profecia, tudo que o Senhor falou, aconteceu. Portanto, nós devemos nos policiar e simplesmente obedecer à voz de comando, à ordem do Senhor. Se Ele mandou, se Ele determinou, vá e faça. Não fique com ABCD, fique com obedecer. Obedeça. Eles obedeceram. Ao obedecer, talvez, aliás, provavelmente, ainda com muitas dúvidas do que poderia acontecer diante daquilo tudo, então os discípulos entregam a questão ao Senhor. Eles entregam nas mãos do Senhor aquilo que eles tinham. O que eles tinham não era suficiente, não era. Eram apenas uns poucos pães e uns poucos peixes. Eram 5 pães e 2 peixinhos. Mas isso nas mãos do Senhor, aquilo que era insuficiente nas mãos do Senhor, superabundou. Foi suficiente para alimentar os 5.000, os 12, o Senhor, e ainda sobrou
um cesto para cada discípulo. Cada discípulo daqueles que achava que 5 pães e 2 peixes não ia dar para nada, saiu dali com um cesto cheio de sobras. No que isso se aplica imediatamente a nós, meus irmãos? Tem um cântico que eu gosto, eu já não me lembro de quem é, mas que ele diz o seguinte: se a gente colocar a nossa fé em ação, completem, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação. Isso é colocar a fé em ação, meus irmãos. Não tem outro caminho, o Senhor falou. Imagina se Moisés ficasse de timidez. Moisés, está aí o mar à frente, o Egito atrás. Diga ao povo que marche. Senhor, sério, marchar sobre o mar? Ainda não tinha acontecido de Pedro andar sobre o mar com Jesus? Mas Moisés, corajosamente, em obediência, num ato de fé, ele levanta o seu cajado. E uma coisa que a fé nos ensina é que ela não é uma coisa de um momento. Meus irmãos, isso é uma coisa que pouca gente no meio evangélico se manca, se toca e se apercebe, e que pouco é pregada. Muitas vezes a gente prega Hebreus capítulo 11, e a gente diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Todo mundo já sabe de cor esse capítulo 11, versículo 1 de Hebreus. O que a fé é o fundamento sobre o qual a gente constrói tudo na nossa vida. Mas uma coisa que quase ninguém fala é que a fé, e nós brasileiros somos péssimos nisso. Sabe por quê? Porque nós brasileiros temos uma alma, como vou dizer, vou usar um termo aqui, nós temos uma alma instantânea, uma coisa de instante. Nós temos uma alma que gosta do momentâneo. Eu quero e eu quero agora. Aí, pum, aconteceu, beleza. Pronto. Peguei, aproveitei, valeu. Só que a fé não é uma coisa assim momentânea, não é uma coisa instantânea, não. A fé, a verdadeira fé, que faz as coisas acontecerem, fé não é miojo não, meus irmãos. É 3 minutos e pá, acontece. Guarda isso na tua mente, guarda isso no teu coração. A fé tem que ser uma coisa firme, constante. Firme e constante. Quando nós dizemos que temos fé, a nossa fé tem que ser fortalecida todos os dias. Porque senão, meu irmão, a tua fé fica igual. Você já viu a rua, uma estrada de terra, quando fica enlameada? Você até passa pela estrada de terra. Agora se imagina a pé. Você está andando, dá um passo, está firme. O outro passo, pum, vai lá no joelho. Aí você sai, com muita luta, você sai dali, e aí bota o outro pé no chão, anda mais um passo, daqui a pouco afunda até o calcanhar, a bota fica agarrada, você tira a bota. Você está caminhando? Até está. Mas é com muita luta, com muita dificuldade, porque o terreno não é propício para uma caminhada. A vida da fé no crente não pode ser assim, e muitas vezes a gente é assim. Porque a gente cisma, num momento, não, agora eu tenho fé, firmou o pé, opa, estou andando. E aí dá outro passo, e outro passo, e outro passo, e faz igual Pedro. O que foi que aconteceu com Pedro? Pedro firmou não na lama, mas firmou o pé na própria água, o que era impossível. E como foi que Pedro andou sobre as águas? Pela fé. O que foi que o Senhor Jesus falou para ele quando ele começou a afundar? Que ele faltava nele o quê?
Fé. Os irmãos estão percebendo? A fé que nós temos não pode ser parte firme e parte gelatina, parte rocha e parte lama, fluida. Os nossos pés, eles têm que estar, os nossos pés, cravados sobre a rocha, calcados sobre a rocha, para nós podermos andar firmemente, de pé. Nossa fé não pode vacilar. Para que a nossa fé não vacile, para que a nossa fé seja firmada, o que é preciso? Primeiro, conhecer ao Senhor. Eles conheciam o seu Senhor. Eles andavam com Ele todos os dias. Segundo, ter a coragem, a humildade e a disposição de obedecer ao Senhor em todas as coisas, naquilo que eu concordo e naquilo que eu não concordo, naquilo que eu enxergo e naquilo que eu não enxergo, naquilo que para mim é lógico, naquilo que para mim é absurdo. Se o Senhor mandou, tem certeza que foi o Senhor que mandou? Tenho. Então vamos avante. Os irmãos estão me acompanhando? A fé não é uma coisa de momento, de firmar, parar, botar os dois pés em cima, pronto, agora eu estou firmado. Daqui a pouco é igual areia movediça, começa a afundar. Vejam o que aconteceu com Elias. E quando eu falo de Elias aqui, eu não estou falando mal de Elias, mas eu estou falando, espero que os irmãos compreendam isso, que Elias estava na crista da onda, ele estava no alto do monte. Ele havia acabado de vencer pelo poder de Deus 950, não eram 450, eram 450 profetas de Baal, mais 400 de Astarote, então eram 850. 850 falsos profetas foram vencidos. E talvez Elias tivesse pensado, bom, a partir de agora, não vejo mais ninguém na minha frente. Agora acabou, não tem mais discussão. O Senhor é Deus em Israel, ninguém mais vai contraditar isso. No entanto, vem Jezabel e manda recado, eu vou te matar. E Elias, que até então estava firmado, o que acontece? Ele começa a naufragar. Como Pedro, ele começa a afundar. Ele se vê amedrontado, ele se vê desanimado, ele se vê entristecido, amortecido de tal forma que ele queria morrer. Isso pode acontecer com você, isso pode acontecer comigo. A nossa fé, meus irmãos, precisa ser colocada no Senhor todos os dias, conhecendo o Senhor, tendo a coragem e a humildade de obedecer ao Senhor, cumprir os desígnios do Senhor, buscando o Senhor na sua palavra, naquilo que Ele fala conosco. Ah, pastor, como é que eu vou saber aquilo que Deus quer que eu faça? Muitas vezes Ele vai falar com a gente mediante a sua palavra. Estava eu lendo, com 14 anos de idade, lendo um livro. Naquele livro, me vem aos olhos um salmo, o Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Aquele texto pulou aos meus olhos. E eu soube que aquilo era comigo. Deus falou comigo mediante a sua palavra. Às vezes o Senhor vai falar com você mediante a palavra, de maneira muito clara, sobre o que você precisa abandonar, sobre o que você precisa restaurar, sobre o que você precisa deixar para trás, sobre o que você precisa voltar atrás. E assim Ele vai nos falando. Ele vai falando, o livro de Jó diz que até por sonhos ou visão de noite, o Senhor fala com o homem, para desviá-lo do seu mau caminho. Ele vai falar na oração, Ele vai falar aqui, no culto, nesse momento de culto. Ele vai falar mediante o pastor, Ele vai falar mediante o louvor. O Senhor tem os seus meios de falar. E nós temos de, como disse Ele mesmo, ter ouvidos para ouvir. E eu vou um pouco além aqui, me permitam.
Se temos de ter ouvidos para ouvir, também temos que ter pés e mãos prontos para servir, para cumprir aquilo que nós ouvimos. Como os discípulos cumpriram, o que eles fizeram? Vamos fazer os grupos de 50. O que mais que nós temos de fazer para garantir que as coisas vão funcionar da maneira correta? Nós temos que entregar tudo nas mãos do Senhor. Não tem o hino? Tudo entregarei, tudo a Cristo a ti entrego, tudo por ti darei. É isso, tudo é tudo. Tudo são os bens, tudo é o tempo, tudo é a nossa família, é o nosso tudo. Então, os discípulos, naquele momento, tudo que eles precisavam entregar eram 5 pães e 2 peixes. Entregues na mão de Jesus. Se eu entregasse aqueles 5 pães, sabe o que é o pão? Não é um pãozinho, não é esse pãozinho que a gente come hoje, não, um pãozinho de sal, não. O pão que a gente fala na Bíblia é o pãozinho, o pão árabe, aquele pão redondinho, que é feito na pedra, no calor ali e tal, é aquilo. Gilson, fala a verdade, olha aqui em volta agora. 5 pães e 2 peixinhos, resolvia a gente agora aqui? Não dava nem para começar, né? Não resolvia nesse banco aqui. Quanto mais 5.000 homens. Mas nas mãos de Jesus, tudo pode acontecer. Entrega nas mãos de Jesus. Essa palavra, inclusive, vem ao encontro daquilo que a irmã Irene falou de manhã, que, mais uma vez, ela volta a esse ponto. Missões não se faz com dinheiro, missões se faz com oferta. Oferta. E oferta é mais do que dinheiro, porque aos nossos olhos é dinheiro, mas Deus multiplica. E como vemos que o Senhor multiplica? Ele nos dá o prazer de poder participar dessa multiplicação que Ele faz. Entrega ao Senhor, meu irmão, aquilo que o Senhor pode multiplicar na tua vida. Entrega ao Senhor teus filhos, tua família, o teu emprego, a tua disponibilidade. Poxa, eu queria trabalhar mais para o Senhor na igreja, mas eu não consigo, eu não tenho tempo. Entrega o teu tempo ao Senhor. Fala com Ele. Disponibiliza. Ao invés de dizer, não vou porque não posso, diga, Senhor, eu entendo que eu não posso, mas está nas tuas mãos. Faz o milagre. E Ele vai fazer. E Ele vai abençoar. Graças à disponibilidade daqueles discípulos, 5 pães e 2 peixinhos alimentaram toda uma multidão. E isso fica para nós hoje, mostrando mais um sinal do reino de Deus. Mostrando de maneira muito clara, meus irmãos, que nós hoje somos uma igreja de Jesus. E que o Jesus que estava ali naquele dia é o mesmo Jesus que está conosco hoje. E que se agirmos da mesma maneira, entregando tudo nas mãos dele, obedecendo aquilo que ele manda e assumindo os desafios que ele dá, nós podemos e provavelmente iremos ter resultados diferentes. Se nós fizermos o nosso melhor, se nós gastarmos o dinheiro da maneira que nós entendermos, se nós fizermos o melhor planejamento, os resultados vão ficar por conta de nós. Mas se nós entregarmos tudo, inclusive os nossos planejamentos, nas mãos do Senhor, aí os resultados vão ficar por conta dele. Aplica isso na tua vida pessoal, na tua vida de negócios, na tua vida de estudo. Aplica isso na tua vida eclesiástica. O que é que está faltando entregar nas mãos do Senhor para que Ele multiplique? Não retenha não, meu irmão, segura não. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará.
Deus eterno, eis aí a tua palavra trazida nessa noite. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos alimenta com um alimento espiritual tão poderoso, que ouvidos possam estar abertos e atentos para ouvir essa palavra. Corações estejam dispostos e disponíveis para entregar tudo ao Senhor. Que mãos e pés estejam disponíveis para o trabalho do Senhor, para que o Senhor então possa fazer a multiplicação. Ensina-nos a obedecer, a tudo entregar, a buscar ao Senhor, buscar a Tua vontade, para que sejamos servos bons e fiéis, e que possamos então verdadeiramente ver grandes coisas que o Senhor certamente tem para nós nesses dias. Em nome do Senhor Jesus, por quem eu oro. Amém.